Graça e paz, amados. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Uma honra, privilégio estar de volta nesta casa. Agradeço em especial a vida do pastor Eliel. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, a igreja que ele tem presidido, a todos os pastores e presbíteros deste local. Estou muito feliz em voltar aqui nessa noite para juntos compartilharmos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Conversei anteriormente com o pastor Eliel e ele havia dito que a igreja tem trabalhado esse tema anualmente, né? Esse ano foi trabalhado Cristo em vós, esperança da glória. E eu não quero pregar outra coisa a não ser aquilo que vocês exaustivamente já têm pregado, já têm falado, já têm aprendido. Mas o meu pedido a Deus essa semana foi que, de uma maneira às vezes diferente, Deus pudesse falar com algumas pessoas em particular aqui, porque só Deus sabe como cada um entrou por essa porta adentro, e Deus conhece muito bem o coração humano. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Fiquei muito feliz esses dias quando o pastor Herbert disse que eles estavam orando, não apenas pela igreja, mas por nós também, até no dia de hoje. É muito bom saber disso, irmãos. Amém? O pastor que nós congregamos com ele, pastor Edson, ele mandou uma mensagem hoje para mim e mandou um abraço para todos vocês e que fosse uma bênção o trabalho dessa noite aqui. Amém? E assim nós esperamos. Então abra sua Bíblia. Eu quero fazer uma leitura do texto que vocês já costumeiramente leram esse ano, mas eu quero pegar alguns versículos Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Aleluia, Jesus. Amados, o tema anual abordado pelos irmãos, ele é sugestivo e ele é ao mesmo tempo intrigante. Por que que ele é sugestivo? Ele é sugestivo porque ele inspira as pessoas. E ele, ao mesmo tempo, também, ele é intrigante porque ele vai despertar no cristão curiosidade, vontade de aprender sobre o texto. Então, quando nós olhamos esta passagem, nós queremos cavar um pouco mais para saber o porquê que o apóstolo Paulo estava falando estas coisas para a igreja de Colossos. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, eu quero dar dois destaques especial para esta carta. Eu quero colocar um pano de fundo para que nós venhamos a entender melhor o que se passa. O primeiro destaque que eu quero dar vai para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava preso, segundo a palavra de Deus diz, em Roma. Só que Paulo não está preso sozinho. A Bíblia vai mencionar que ele estava preso com Aristarco, com Marcos. Alguns até afirmam que Onésimo nessa prisão está junto com ele. Lucas também está preso com ele. Ele não está preso sozinho. Ele está preso com outros obreiros. O segundo destaque que eu dou para esta carta é para o evangelista Epáfras. Epáfras é alguém que ele aceitou a Cristo em Éfeso. Em Éfeso, ele estudou na escola de Tirano aos pés do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo é quem discipula o evangelista Epáfras. E o evangelista Epáfras, ele vai sair das imediações de Éfeso, porque a igreja dos irmãos de Colossense
tinha 60 quilômetros da cidade de Éfeso. E Epáfras, o evangelista, ele vai fundar Hierápolis, ele vai fundar a igreja de Laodiceia, e ele vai fundar a igreja dos irmãos de Colossense. Então ele funda 3 igrejas, e ele começa a ter uma certa dificuldade nas 3 igrejas. Depois da estruturação da igreja, depois de ter fundamentado a igreja, ele começa a ter alguns problemas na igreja, e o texto diz que ele vai visitar o apóstolo Paulo, que estava preso, e ele começa a falar para o apóstolo Paulo o que estava passando na igreja dos irmãos de Colossos. Qual eram as situações, quais eram os problemas que os irmãos estavam enfrentando. E a palavra de Deus, no capítulo 2, aqui da carta de Colossenses, vai dizer que o apóstolo Paulo não foi para lá, eles não tinham visto o rosto do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai passar a sua vida na terra e ele não vai voltar para fazer uma visita para a igreja de Colossenses. Então, quando nós olhamos esse diálogo entre Epáfras e entre o apóstolo Paulo, nós entendemos que o apóstolo Paulo ouviu de uma maneira diferente, porque ele sabia que amanhã ou depois ele endereçaria uma carta para esta igreja. E a igreja está com um problema. Quais são os problemas nesta igreja? Não são um problema só. A Bíblia vai dizer que falsos ensinos estão adentrando nesta igreja. A Bíblia vai dizer que havia tradição judaica entrando dentro dessa igreja. A Bíblia também vai dizer que filosofias pagãs estão entrando dentro dessa igreja. E o apóstolo Paulo sabe de tudo isso, e ele também aguarda o momento certo de escrever essa carta e enviar aos irmãos que estão em Colossos. E é interessante que o tal ensino, o tal conceito, tradição judaica, falsos ensinos, paganismo entrando dentro da igreja, o que estava acontecendo? Eles estavam subvertendo, eles estavam substituindo a centralidade de Cristo. Eles estavam tirando Cristo do centro da igreja. Cristo não era mais o centro. O centro era tudo, menos Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a carta com o intuito de restabelecer a centralidade de Cristo. Esse é o pano de fundo que nós temos aqui. Paulo começa a escrever e ele começa a falar assim: cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém enrede vocês com as suas filosofias e vãs sutilezas. Tomem cuidado. Por quê, irmãos? Porque uma doutrina herege tinha entrado, Cristo tinha sido colocado de lado, e as pessoas não percebiam isso. Sempre que uma igreja está com um problema, pode ter certeza que a doutrina tem sido pregada de maneira errada ou tem sido deixada de lado. Sempre que tem problema dessa ordem, dessa natureza, adentrando dentro de igrejas, e nós vemos muitas igrejas hoje com sincretismo religioso dentro delas, você pode ter certeza, é uma igreja que não é fundamentada em doutrina bíblica. E quando nós olhamos aqui para
a igreja dos irmãos de Colossenses, Paulo, ele começa o capítulo justamente centralizando e fundamentando cristologia. Ele apresenta Cristo. Se você observou a leitura que foi feita, Cristo, ele é a cabeça. Cristo, ele é o Senhor. Cristo, ele é o Salvador. Cristo, ele é o Redentor, é ele quem redime o ser humano. Cristo está redimindo esse ser humano. Ninguém tem a capacidade, irmãos, de redimir o ser humano, só Cristo tem a capacidade de redimir o ser humano. Não adianta usar o púlpito para contar história, não adianta usar o púlpito para contar coisas que não glorificam a Deus. Nós temos que usar esta oportunidade para falar de Cristo Jesus. Cristo Jesus, o que esteve entre nós, viveu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Então os irmãos estão se perdendo, a igreja está partindo para a heresia, para modismos, inovações. Paulo, através desta carta, tenta recolocar a igreja nos trilhos. Por quê? Porque é Cristo quem tem que estar no centro da igreja. E nada melhor do que um fundamento doutrinário, Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Ou Cristo é o centro, ou Cristo está no centro da nossa vida, ou não há razão de ser, não há razão de existir, não há razão de expirar, não há razão, amados irmãos, se Cristo não for o centro da nossa vida. Por quê? Porque tudo, isso faz parte da teologia paulina, tudo que nós venhamos a fazer na terra é para glorificar o Cristo. Então, a partir do momento que eu não estou alinhado com esse Cristo, que primeiro habita em mim, mas habita em você também, e nós não conseguimos, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, influenciar essa sociedade corrupta, tem algum problema. E nós precisamos de olhar para isso. Estes fatos doutrinários começarão já no capítulo 1. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é a cabeça, o reconciliador. A centralidade, o apóstolo Paulo já começa no início. No início. Lá no final do capítulo, tem o tema. E essa noite eu não quero falar outra coisa a não ser sobre o tema. Cristo em nós, em vós, esperança da glória. Irmãos, eu não sei se os irmãos já fizeram essas conexões ou links. Eu conversava com a minha esposa e eu dizia o seguinte, que é praticamente impossível entender o pensamento paulino se você não analisar praticamente as 13 epístolas dele. Não tem como eu chegar aqui em cima do púlpito e chancelar que isso é isso ou isso é aquilo, se eu não fazer uma releitura sobre as epístolas paulinas e entender o pensamento paulino. Veja bem, quando Paulo está dizendo Cristo em vós, Cristo na igreja dos irmãos de Colossenses, esperança da glória. Não é a primeira vez que Paulo está dizendo isso. Paulo já tinha dito isso em outras oportunidades.
Por exemplo, esse lance do Cristo em, Cristo dentro, Paulo fala mais de 36 vezes aos irmãos de Éfeso. Tem um texto muito emblemático logo no início da carta dos irmãos de Éfeso, capítulo 1, versículo 3, que os irmãos conhecem bem, mas eu quero só lembrar os irmãos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É o que o pastor Eliel falou no início: nós não estamos aqui para sermos abençoados, nós já somos abençoados, por isso estamos aqui. Eu não sei se você percebeu, Paulo ele faz uma diferença. Ele não termina dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É em Cristo, é no Messias, é no Salvador. Há uma diferença da pessoa humana que foi Cristo e do Messias, do Deus Cristo, do ungido de Deus, do consagrado, do Salvador, do Redentor, daquele que tem uma missão, daquele que tem um propósito. Então eu estou abençoado em Cristo, naquele que é o Messias, o ungido de Deus. Em outras partes vai dizer isso também. Mas vamos refletir acerca do Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo sobre isso, ele no versículo 24 que eu li, ele vai dizer algo interessante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na carne. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Cristo ele está em vós, mas existe dor, existe sofrimento, existe tribulação, existirão momentos e circunstâncias adversas. Cristo em vós, existe a esperança da glória em você, existe, mas nós temos que entender que independente da circunstância, Cristo tem que estar em nós. Irmãos, Paulo é o exemplo, o maior exemplo é Cristo, mas Paulo também é o exemplo. Por quê? Porque Paulo estava preso, prestes a receber uma sentença. Mas a diferença de Paulo para muitos de nós, e eu não quero aqui fazer comparação, porque eu sempre preguei aqui nessa igreja, e eu sempre falava que a comparação é a arma do chantagista. É por isso que eu não quero comparar. Mas se serve de comparação, quando Paulo tem um encontro com Deus, ele é transformado, e ele naquele momento ele busca ter conhecimento do Altíssimo e mais conhecimento. Um dos problemas da nossa geração é que nós somos superficiais demais no conhecimento que nós temos de Deus. Nós conhecemos o nosso Deus e temos superficialidade na nossa fé, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós defendemos, naquilo que nós pensamos sobre Deus e entendemos sobre Deus. Paulo não.
Não foi somente um encontro que mudou a sua vida. Foi uma vida dedicada a aprender e a conhecer e a caminhar e a andar com Deus. Veja bem, irmãos, independente da circunstância adversa, louve a Deus. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos, todas as circunstâncias do mundo para desistir, mas ele não fez. O apóstolo Paulo, ele poderia olhar para a igreja, e em algum momento ele vai dizer que é peso, mas ele não desiste da igreja. Vai chegar um momento que ele vai dizer assim: olha, eu preferiria estar com Deus, mas eu vou permanecer com vocês. O apóstolo Paulo, irmãos, tinha tudo para, quem sabe, deixar a sua vida de mão. Imagina o corpo desse camarada aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 28. Imagina o corpo desse homem de Deus. Ele estava fazendo a defesa do apostolado, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo sobre os seus sofrimentos. Ouça isso: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus. Ele não recebeu de outras pessoas, ele recebeu dos judeus. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 195 açoites. Você imagina as costas. Está querendo desistir? 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Não depende da circunstância, depende do Cristo que habita em mim. Não depende das coisas externas deste mundo. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que tem hora que dá vontade de parar. Eu sei que tem hora que a gente está cabisbaixo. Parece que a gente não tem força para orar. Mas Paulo, em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele vai guardar o meu depósito. Irmãos, não desanime. Independente da circunstância negativa, não desanime. Independente da adversidade, do vento, da tempestade, não desanime. Cristo está contigo, não desanime. Aleluia, Jesus. Irmãos, o Cristo que habitava nele era maior do que a dor, maior do que o problema. Um dia ele está preso com Silas e ele está louvando. Ele tinha tudo para parar, ele tinha tudo para desanimar, mas ele não desanima. É a união com Cristo, é a união com Cristo que habita em mim, que constrange a ponto de eu falar assim: eu não posso parar.
Está tudo muito complicado, mas eu não posso parar. O amor dele me constrange, o que ele fez por mim me constrange, eu não posso. A circunstância vai estar ruim, mas o amor dele precisa te constranger. Veja bem, a lista de circunstâncias negativas do apóstolo Paulo é grande. Essas são algumas delas. Eu duvido aqui entre nós que alguém tenha uma lista maior do que essa. Talvez nós possamos estar pensando que nós tenhamos motivos de fato para desistir. Para desistir do ministério, para desistir da família, para desistir do trabalho, para desistir de situações que nós estamos vivendo. Mas nessa noite, Deus me enviou aqui para dizer o seguinte: não desista, o Cristo habita em você. Não desanima. Eu não posso parar. E parece que dá para ouvir o apóstolo Paulo escrevendo ou dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, a circunstância está ruim para tudo quanto é lado. A carta para os irmãos de Filipenses também, preso. Mas é a carta da alegria. É a carta do regozijo. Como um homem consegue se regozijar? Cristo em vós, esperança da glória. Primeiro, independente da circunstância, permaneça em Deus. Segundo, frutifique. O nosso exemplo nessa noite, o nosso modelo é Paulo, o prisioneiro. Os que estão em Cristo produzirão frutos independente da situação. O apóstolo Paulo, ele na sua teologia, ele vai dizer sobre dois tipos de fruto. O fruto do Espírito, que é o fruto da justiça, e o fruto que eu, após ter o Cristo que habita em mim, provoco na sociedade. Nós conhecemos muito bem, eu separei aqui o fruto interno e o externo. Para ter o externo, você precisa de ter o interno. Não tem como dizer que no seu trabalho, na escola, na faculdade, no lugar, você é cristão, sendo que aqui dentro, no seu interior, o Cristo não habita. Nós precisamos de entender isso. Paulo ele vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 22, início do 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fácil? Nunca foi. É impossível? Não. O apóstolo Paulo, com todas essas dores, com todos estes sofrimentos, ele consegue mostrar para nós acerca do fruto que nós temos que ter, do fruto de justiça, do fruto do Espírito. Por que fruto de justiça? Porque é a nossa natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus.
Fruto de justiça é você ter uma natureza transformada, e agora, porque você foi transformado pelo Espírito Santo, pelo Cristo que habita em você, você não vai fazer mais as coisas que você fazia. Porque é uma mudança emocional, comportamental, de atitude, de pensamento, de tudo na minha vida. Independente da circunstância, permaneça firme nele, frutifique. Sabe por que eu não consigo frutificar? Por causa disso. Você não frutifica por causa do problema ou da situação adversa. Você não frutifica se você não tiver Cristo. Eu lembro que em alguns momentos que eu preguei aqui, eu dava um exemplo para os irmãos. Porque a gente usava muito em cima de aconselhamento bíblico. Imagine aqui existe um sol, existe uma árvore aqui com fruto, existe uma árvore desse outro lado sem fruto, existe uma cruz aqui, existe uma Bíblia, uma palavra aqui. O sol, ele é a circunstância. O sol, ele se aproxima das árvores, de um e de outro. Só que só vai dar fruto quem passou pelo Calvário, quem tem pelo fundamento a palavra de Deus. Quem não tem, não vai dar. Frutifique. Qual é o fruto externo? No caso de Paulo, após um encontro com Jesus, ele é transformado e agora consegue produzir frutos para o reino de Deus. Exemplo, Paulo planta igrejas, fruto. Paulo conquista almas para o reino de Deus, frutos. Paulo ajuda pessoas, são forma de produzir frutos externos, visíveis, para a glória de Deus, e não para a glória dele. Então, irmãos, Cristo em vós vai produzir frutificação na sua vida. E eu não sei se você prestou atenção no que eu li no versículo 10, que diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Eu conversava antes de vir para a igreja com a Lara, eu falei assim, é impressionante como a teologia paulina, o que está escrito para os irmãos de Éfeso, de Romanos, Colossenses, de Filipenses, ela está entranhada uma na outra. Está entranhada. E eu finalizo dizendo: Cristo em vós, esperança da glória. Veja bem, irmãos, aquele que tem Cristo habitando nele, tem uma viva esperança. Qual é a esperança da glória com ele? Qual é a esperança? É a esperança de estar com ele. Mas eu quero simplificar isso para vocês. Eu quero estruturar o pensamento paulino de maneira rápida sobre esperança. O que é esperança no pensamento paulino? A esperança em Paulo é um processo que olha para um presente tendo como alvo Cristo e tendo como um futuro o destino com ele. Eu vou simplificar. Para Paulo, muitos seriam os processos que passaríamos na terra. Muitos. Mas independente do processo, olhe para Cristo. Porque você e eu, nós temos um destino, o céu.
Irmãos, isso não é teologia escapista. Isso não é vontade de sair correndo desse mundo. Isso é teologia paulina. Isso aqui que eu estou dizendo não é vontade, tipo assim, eu tenho um problema com Deus, eu tenho um problema com pessoas, eu tenho um problema com coisas, eu tenho um problema com trabalho, eu tenho um problema com tudo. Então, vamos embora desse mundo. Vamos resolver o problema? Morra logo e pronto. Sabe o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19? Sobre esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Se morreu, acabou. Pronto. Não, morreu não acabou para Paulo. Morreu, tem uma vida eterna com aquele Cristo que habita em. Deixa eu falar sobre o processo para você. Meu tempo esgotou. O que é o processo? Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Processo. De repente você vai falar assim, eu arrumei uma tribulação. Pode ter arrumado. Mas Deus não desperdiça nada. Eu estou em uma tribulação, é verdade, irmãos. Porque você está na terra. E às vezes a gente fala assim, não, porque a tribulação vem de fulano. Não é assim que a gente fala? O isso vem de ciclano, o aquilo vem de fulano de tal. Irmãos, presta atenção. Se você está em Cristo Jesus, não se preocupe com a sua tribulação. O que Deus espera é que você não seja ansioso, que você entregue a Ele o seu problema, a sua dificuldade. Esse é o processo. Tribulação, experiência, perseverança, experiência. Se você não aprender nada com a sua tribulação, para que serviu? Você sabe quem fez você perseverar na tua tribulação? Deus! É Ele quem nos segura no dia da tribulação, no dia difícil, e é Ele quem faz você permanecer. E a experiência traz esperança. Eu tenho uma viva esperança. Bem rápido, irmãos. E o alvo? O alvo você sabe. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. E eu finalizo aqui. Você está dentro do problema, passando um processo de Deus, aprendendo com estas situações, e você está olhando para quem? Para o seu presente, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele está lá, Ele é seu alvo, mas Ele também está aqui dentro. E você tem um destino. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos
em união com Ele. Deus quer que você viva em união com Ele. E fecho dizendo o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus. Por isso que não é escapista. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Paulo tinha uma viva esperança, meus irmãos. Viva esperança é ter entendimento em relação aos processos desta vida, ao alvo que nós temos. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Você sabe que tem um destino te esperando. Não há 3 destinos, há 2 destinos. Um em Deus e um sem Deus. Vamos colocar em pé neste momento. Aleluia, Jesus. Pastor Eliel, passei 5 minutos do horário. Quero fazer uma oração contigo. Alguns dos irmãos eu conheço, mas eu não sei como é que está a sua vida. O primeiro convite que eu faço para você é o seguinte: pastor, eu estou longe de Deus. Aliás, eu quebrei a minha aliança com Deus. Eu desejo regressar. Faz um gesto assim, todos os irmãos com os olhos fechados. Faz um sinal, é só Deus que vai te ver. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero orar por você também. Coloca a mão no seu coração. Pastor, essa palavra falou comigo. Cristo em vós, esperança da glória, independente da circunstância. Cristo em vós, Cristo em vós, esperança da glória, frutifique. Cristo em vós, esperança da glória, tenha esperança nele, independente das situações. Pastor, em um dado momento essa mensagem falou comigo, quero orar por você. Deus, muito obrigado por esta noite, Jesus. Eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, pelos meus irmãos. Como é bom vê-los bem, Senhor, como é bom vê-los em paz, com saúde, felizes, te louvando, te exaltando. Mas nesse momento eu intercedo por aqueles, meu Pai amado, que só o Senhor conhece o coração, o interior, meu Pai amado, deste homem. E eu te peço, Senhor Jesus, que essa mensagem nessa noite possa virar uma chave no coração, de entendimento, meu Pai, de compreensão, de busca, Senhor Jesus, de estar contigo, de depositar a confiança em Ti, de descansar, meu Pai amado, em Ti, ó Deus, independente das circunstâncias adversas, ó Deus Todo-Poderoso. Nós temos exemplos na palavra. O teu filho é o maior exemplo, nós temos Paulo, tantos outros são exemplos para nós. Pai, que nós possamos frutificar a tempo e fora de tempo, Deus. Ajuda-nos a frutificar, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, que tenhamos esperança também, meu Pai amado. Que tempo difícil, que tempo angustiante que vivemos, mas nós que possamos ter esperança em Ti, Espírito Santo de Deus. Alcance os corações, alcance as vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Eliel.